nesse ponto, Lula já começa a cumprir, Lula e Alckmin, né? O que eles prometeram ali, um governo além do PT, né? Porque aí eles estão acionando MDB, PSD, União Brasil, PSDB, inclusive, né? Como é que você analisa essa formação aí da equipe de transição? Tá te agradando ou não? Olha, acho que tem diferentes quadros aí que me agradam mais, outros me agradam menos, mas o fato é o seguinte: a ideia de se fazer política com os partidos voltou. E voltou de maneira natural. Fazer política, negociar alianças com partidos para compor uma equipe de transição, compor talvez até mesmo um ministério, não dá para confundir as duas coisas, não é porque está na equipe de transição que o ministério vai ser esse também, não, uma coisa não está diretamente ligada à outra, mas compondo equipe de transição e ministérios, tendo em vista formar uma base que permita o governo a efetivamente governar. Foi o que o Bolsonaro ficou batendo cabeça por uns 2 anos no início do governo dele, ou pelo menos um ano, ano de 2019, principalmente, no início do governo, antes da pandemia, porque tentava levar o povo toda semana às ruas para protestar contra o Congresso, não sei o quê, mas não conseguiu nada. O Congresso aumentou seu poder, ali na época ainda era o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, mas o Congresso aumentou seu poder, teve as emendas impositivas, a agenda de diversas áreas, seja ligada à economia, seja ligada à educação, uma série de outras, vinha muito mais do Congresso do que do próprio governo. E a situação que a gente tem hoje em dia, quando o Lula vai assumir o poder, é uma situação na qual, efetivamente, o Congresso nunca teve tantos recursos e tanto poder de decisão na mão. E o Lula precisa negociar com esse Congresso, precisa compor. Eu acho que é um esforço necessário compor com partidos do Congresso, compor o governo junto a eles, espero eu, e isso que vai ser testado ainda, selecionando pessoas competentes para o cargo. Se o governo Lula conseguir compor com o MDB, negociando com Baleia Rossi, com Simone Tebet, eu não tenho a menor dúvida que o país sai ganhando com isso. Pessoas que têm algo a contribuir, pessoas que têm ideias, que têm projeto, que têm agenda, podendo atuar em esferas importantes para o Brasil, seja na reforma tributária, seja a Simone Tebet em uma série de áreas que ela pode, com muita propriedade, dar sua contribuição. Então, isso seria positivo para o Brasil. Agora, não tenhamos ilusões também. É impossível um governo estar só com aliados, né? Não, nem todo mundo faz parte. Necessariamente, uma coalizão muito grande e que cria uma base que o governo Lula consiga passar as suas prioridades, passar os seus projetos com facilidade no Congresso, necessariamente ela também vai ser uma aliança instável, uma aliança em que a todo momento tem que estar escolhendo priorizar um lado, desagradar o outro lado, e que, portanto, é uma aliança que tende a não se solidificar e não durar no longo prazo. Vejamos como ele vai fazer agora. A gente tem uma vantagem. O Congresso, ele tá, apesar de ter muito mais poder nas suas mãos, ele está ficando, graças às regras de cláusula de barreira, ele está se tornando menos fragmentado. A gente está voltando a ver bancadas grandes de alguns partidos, um número menor de partidos na Câmara, e tudo isso simplifica muito, facilita muito a vida de um governo e a negociação com os parlamentares. Vamos ver o que vai acontecer. Acho irresponsável das pessoas. Tem gente já elogiando a não poder mais, tem gente já dizendo, está vendo, o governo vai ser uma droga, não sei o quê. Não temos nada ainda, temos apenas especulações e algumas pessoas das equipes de transição. Vamos analisar o trabalho delas antes, as propostas delas antes, para depois ter uma conclusão sobre os rumos que o governo está tomando. Eu acho que uma coisa que dá para dizer é um diálogo aberto, né, Joel? E isso é importante, Sim, né? Isso é super importante, porque a gente vem de um governo onde há muita dificuldade com o diálogo. E o diálogo que acontece, ele é muito como é o orçamento secreto, né? Que é aquela coisa de bastidores totais, né? Os exato, bastidores do exato. governo Bolsonaro na escuridão ali das negociações políticas, o que é péssimo, né? Então, eu acho que essas Exato, Fabiola. negociações abertas. Quando o governo Bolsonaro se dispôs a negociar com o Congresso, foi da forma mais suja, mais escusa, menos transparente possível. Coloca um sujeito aqui do PP nesse fundo de educação aqui, não vamos nem falar sobre esse assunto, e vocês votam com a gente também aqui na base. Isso é terrível para o Brasil, isso é antirrepublicano. Não é nem necessariamente sempre corrupto, embora a gente tenha visto. Deu muita corrupção, sim, no governo, mas mesmo quando é feito sem corrupção, é feito apenas na base desse interesse partidário. E isso é muito ruim, de divisão de recursos, divisão de verba do país. Isso é muito ruim. Isso destruiu qualquer possibilidade de uma política estratégica de uso de recursos pelo governo. Ficou tudo picado em diversos partidos que o governo precisava comprar a todo momento. Esse é o Uhum. pior caso, é o que a gente está vivendo com o Bolsonaro. Esperamos que o novo governo consiga sair disso.
E para sair disso tem que conversar como Bom, está fazendo agora. Bolsonaro está parado, está atuando e não está divulgando. Como é que você analisa essa agenda oficial vazia de Bolsonaro? Olha, a verdade é que o Bolsonaro não fazia nada, não fez nada durante o governo. Houve um desgoverno. Nós não tivemos um governo, tivemos um desgoverno durante três anos e caquerada, né? Vai se completar 4 anos agora em dezembro. Então, foi um desgoverno. Esse tempo todo, o Bolsonaro entregou a economia ao Guedes, depois entregou a política e o dinheiro todo ao Centrão, no Congresso, e deixou a política ser gerida pelo Ciro Nogueira, e ele saía para andar de jet ski, fazer motociata. Ele ficou o tempo inteiro em campanha. As reuniões que o Bolsonaro tinha ou eram para cuidar da campanha, ir a tal lugar ou outro lugar, fazer motociata em que lugar, cuidar da campanha e pronto, mais nada. O resto era os ministros que cuidavam e ele não sabia de nada. Nunca soube, nunca fez. Então, agora que acabou, que ele perdeu a eleição, não tem mais campanha para fazer, ele está sem ter o que fazer. E não pode também ficar saindo de jet ski, porque fica feio. Então, e não tem mais motociata. Então, acabou, ele não tem o que fazer. Ele não fazia antes e não tem o que fazer agora. É só isso. Não há mistério nenhum. O Bolsonaro está fazendo o que sempre fez durante todo o seu governo. Ou seja, nada. Não governou. Olha, infelizmente, o Ministério da Saúde vem postergando e atrasando e negligenciando a vacinação das crianças desde o início. Foi assim com os adolescentes, foi assim com as crianças de 5 a 12 anos, e novamente com os de 3 a 5 anos com Coronavac, e novamente a partir dos bebês a partir de 6 meses. Adia, posterga, diz que não é importante, não compra vacinas, não distribui vacinas em quantidades suficientes. Então, os menores de 12 anos de idade, de 12 em diante, já há recomendação da terceira dose. Para os menores de 12 anos, de 5 a 11, a Câmara Técnica do Ministério, nós já fizemos a recomendação da terceira dose há 2 meses, Fabio. Há 2 meses que já há evidências suficientes que as crianças de 5 a 11 anos precisam de uma terceira dose. E até agora não foi incorporada essa vacinação, não foram distribuídas essas doses, o informe técnico não foi publicado. Para os menores de 5 anos, ainda há alguma divergência, nós temos pouco tempo de acompanhamento, os menores de 5 anos com Coronavac ficam com 2 doses por enquanto, e de 6 meses a 4 anos, a vacina Pfizer já sai com 3 doses. É uma tendência natural de que nós tenhamos, para todos os indivíduos, no mínimo 3 doses. Já se mostrou que nessa variante Ômicron, com a circulação da Ômicron, 2 doses são insuficientes para uma proteção adequada. Então, para qualquer idade, a tendência é que todos receberão, no mínimo, 3 doses. A partir dos 6 meses de idade, todo mundo deve receber 3 doses. Hoje disponível só acima dos 12 anos de idade aqui no Brasil, mas na maioria dos países, já todos estão recebendo, como nos Estados Unidos, o esquema de 3 doses. Qual?